Olá, viajantes! Bem-vindos novamente ao canal Let's Play a Book. Vejo que voltou para escutar um pouco mais do livro que comecei a ler, não é mesmo? Admiro a sua coragem. Mas as coisas vão começar a ficar um pouco mais arrepiantes, como está acontecendo agora mesmo lá fora. Algumas árvores foram arrancadas pelo vento, e o galho de uma delas acabou quebrando uma das janelas do segundo andar. Você ouviu o estrondo que fez? Mas vamos deixar esse papo para depois. Vamos voltar para a leitura do livro. O nome do capítulo é Não Suba. O jardim era cercado por um muro alto de pedra, com manchas e borrões de líquen amarelo, cinza e branco leitoso. A leste, o muro possuía portões altos de madeira escura, que se abriam para um longo caminho de cascalho. A oeste, tinha uma abertura menor. Cravada entre dois arbustos com espinhos ferinos, havia uma porta arqueada, arranhada e desgastada pelo tempo, de cor verde garrafa, com uma argola pesada de ferro fundido, para levantar o trinco que a mantinha fechada. Para além desta porta, havia um pasto de mais ou menos 2 acres, limitado pelo muro do jardim de um lado, do outro por uma cerca viva de espinheiro, aveleira e cornizo, e por um cercado de madeira dos outros 2. Quase no centro deste pasto havia uma árvore enorme, antiquíssima. O pai de Joseph lhe mostrara a árvore com orgulho, ao levar o filho para dar um passeio pelo terreno de sua esplêndida casa nova. Ele não era dado a grandes demonstrações afetivas e parecia guardar toda a paixão para seu trabalho, que Joseph não entendia direito, exceto que tinha algo a ver com dinheiro e com ganhar dinheiro. Porém, ao lhe mostrar a árvore, seu pai pareceu estranhamente sentimental. Ele pôs o braço ao redor de Joseph, pouco à vontade, mas com carinho, e disse: "Está vendo essa árvore, filho? O velho olmo? Que gigante! Não é maravilhoso? Deve ter centenas de anos de idade. Pense em todas as coisas que ele deve ter visto." Joseph teve de admitir que, de fato, o antigo olmo era mesmo maravilhoso. Parado ali, no centro do pasto, parecia um bicho no curral, ou então um animal de zoológico em seu cercado. Preso, porém, ainda indomado. "Tenho uma coisa para você", disse o pai. "Espero que goste." Ele entregou a Joseph uma caixinha azul, que ao ser aberta, revelou um brilhante relógio de bolso, todo de ouro. "Oh", disse Joseph, "é mesmo para mim? Obrigado, pai." "Vamos", ele disse sorrindo, "coloque no bolso. Mas não perca esse relógio, pelo amor de Deus. Custou os olhos da cara." Com a ajuda do pai, Joseph passou a corrente do relógio pela casa de um botão em seu casaco e enfiou o objeto no bolso, onde ele ficou tic-taqueando agradavelmente junto às costelas do menino. O pai de Joseph voltou para Londres no dia seguinte. Ele possuía aposentos perto do centro e passava a maior parte do tempo na cidade, voltando para casa só nos finais de semana. Joseph também ficava fora, estudando em um colégio interno. Por isso, a rotina de seu pai geralmente não o afetava. Mas, embora ele raramente sentisse falta dos pais enquanto estava na escola, sentiu vergonha ao precisar conter as lágrimas quando se despediu do pai com um aceno no portão da casa. "Venha", disse a mãe, entendendo algo da tristeza nos olhos do filho. "Vamos levar a Jess para dar um passeio." Então Joseph, sua mãe e Jess, a cachorra Spaniel da família, partiram pelo portão do jardim e cruzaram o pasto. Havia uma elevação do outro lado, conduzindo a uma trilha que cortava o terreno e atravessava um simpático bosque de carvalhos, faias e castanheiros. A grama do pasto ainda precisava ser cortada.
Era comprida, de cor clara, sibilando de grilos e salpicada de papoulas vermelho sangue. Assomando sobre tudo isso, via-se o imponente olmo. Jess corria em zigue-zague, farejando o caminho como muitas vezes fazia. Porém, naquele dia, a árvore pareceu atrair especialmente sua atenção. Joseph notou pela primeira vez que havia um oco, um buraco cavernoso na base da árvore, e foi isso que despertou o interesse da cachorra. A Spaniel farejou o ar e se aproximou do buraco com cuidado, espiando dentro dele, empinando uma e outra orelha em busca de ruídos, e então dobrando-as para trás. Joseph ouvia Jess gemendo em voz baixa, como se murmurasse algo por entre os dentes. O menino e sua mãe sorriram ao ver Jess se aproximar lentamente do buraco. Suas orelhas, de repente, empinaram-se outra vez, e ela inclinou a cabeça para o lado. Parecia ter ouvido um barulho lá dentro. Deu um passo à frente e avançou o focinho tímido para dentro do oco. Subitamente, ela deu um ganido estranho, abafado, que soou quase como um grito humano de pânico. Era tão assustador e grotesco que Joseph e sua mãe recuaram. Jess pulou para trás, fugindo da árvore, e saiu correndo pelo pasto, como se perseguida por um demônio. Chegando à porta do jardim, ela não conseguiu passar porque a porta era pesada e se abria para fora. Ela gemeu, uivou e arranhou a porta, raspando a madeira e cavando a terra embaixo de si, numa tentativa frenética de fugir. Joseph correu até a cachorra, gritando seu nome. Quando chegou até ela e tentou acalmá-la, o animal voltou-se com olhos ensandecidos e mordeu o menino. Jess nunca havia mordido Joseph, nem quando era filhote, e ele viu que a cadela mal o reconhecia. Em sua mente não parecia haver lugar para nada além da ânsia urgente de escapar. Ele abriu a porta para ela e a cachorra partiu em disparada, derrapando no cascalho da entrada ao atravessar os portões e desaparecer pela rua afora. "Está tudo bem, querido", disse a mãe. "Não se preocupe, ela vai voltar." Mas ela não voltou. Fazia muito tempo que Joseph não chorava, mas chorou por Jess. Brincar com ela era uma das coisas mais aguardadas quando ele vinha passar em casa as férias escolares. Sua mãe disse que eles não deviam perder as esperanças de que ela apareceria sã e salva. Colocaram anúncios no jornal da região oferecendo uma recompensa, mas não receberam nenhuma pista. Quando o pai de Joseph voltou de Londres, uma semana depois, levou o filho para dar um passeio no pasto. Disse a ele que Jess talvez não voltasse mais, e se fosse esse o caso, eles arranjariam outro cachorro. Mas Joseph não queria outro cachorro, ele queria Jess. O pai se agachou, olhou no buraco junto às raízes da árvore e estendeu a mão para dentro dele. "Não!" Joseph disse com mais ímpeto que pretendia. Seu pai recolheu a mão imediatamente. "O que foi?" "É que... pode ter ratos ou algo assim", tentou explicar Joseph. Na verdade, ele não sabia porque tinha entrado em pânico ao ver seu pai enfiando a mão no buraco. Mas, embora o pai tenha dado risada e passado a mão nos cabelos do menino, não voltou mais ao buraco e pediu ao Sr. Farlow, o jardineiro, que pusesse veneno de rato ali dentro. O pai de Joseph voltou para Londres, como sempre, e Joseph ficou zanzando pela casa, até que sua mãe o tocou para fora. Ele foi acabar no pasto outra vez, parado em frente à árvore. O desejo de escalar a árvore veio de repente, sem premeditação. Porém, assim que o impulso surgiu, foi irresistível. Quando estava começando a procurar um lugar por onde começar, notou uma coisa escrita na árvore. As palavras "não suba" haviam sido toscamente entalhadas no tronco. Embora devesse ter sido muitos anos atrás,
pois a árvore havia se regenerado em volta do ferimento das palavras, que agora eram antigas cicatrizes em sua pele de elefante. Esta descoberta interessante, no entanto, não deteve Joseph por muito tempo. Era óbvio que o aviso não se aplicava a ele, pois quem tinha escrito e quem deveria ler provavelmente estavam mortos havia muito tempo. Contudo, logo que Joseph agarrou o primeiro galho, uma voz atrás dele o fez pular de susto. Eu não faria isso se fosse você. Era o velho Sr. Farlow. Obedeça o que está escrito aí. O quê? Questionou Joseph. Eu sei que você leu, menino. Ele continuou. Eu vi você. Obedeça. Eu não tenho medo, retrucou Joseph. Já subi em muitas árvores. Nesta não. Você sabe o que falam dos homos, não sabe, menino? Disse o velho com um sorriso desagradável. O homo odeia o homem e espera. Então fique longe. Joseph virou de costas, voltou pisando duro em direção à casa e ficou emburrado por várias horas, recusando-se a revelar à mãe o que o estava incomodando tanto. Naquela noite, ele espiou da janela de seu quarto a copa do olmo agitar-se feito a juba de um leão gigante, negra contra o azul escuro da noite, rugindo ao vento. Joseph ia mostrar uma coisa àquele velho imbecil. Fazendo à mãe uma série de perguntas aparentemente inocentes no café da manhã do dia seguinte, Joseph descobriu que o Sr. Farlow não vinha trabalhar no jardim às quintas-feiras. Ainda faltavam 2 dias, e o menino aguardou a chegada do dia de folga do Sr. Farlow, ansioso como se fosse Natal, e o seu aniversário ao mesmo tempo. Ele ficou surpreso com seu próprio entusiasmo, assustado até, mas parecia não ter escolha senão render-se ao impulso. Na quinta-feira à tarde, ele escapuliu da casa despercebido, foi correndo até o olmo e ficou ali parado, ofegando à sombra da árvore. Depois de examinar os galhos que se erguiam acima de sua cabeça, começou a escalar. Joseph logo descobriu que seria mais difícil subir naquela árvore do que havia imaginado, mas isto só tornava a escalada uma aventura maior. Mesmo quando perdeu o apoio e escorregou, raspando o joelho no tronco cinzento e quase caindo, sentiu que a dor era um sinal de seu compromisso com a subida. Ele chegou a um galho a uns 10 metros do chão e não encontrou nenhum jeito de continuar subindo. Tentou alcançar um galho logo acima, mas olhando para baixo, perdeu a coragem e não conseguiu prosseguir. Tirou do bolso seu relógio novo. Estava ficando tarde. Contrariado, Joseph foi descendo da árvore, tentando refazer o percurso, prometendo voltar na quinta-feira seguinte para continuar a escalada. Pulou os últimos metros, aterrissando no chão com um baque macio. Ao cair com os pés no chão, teve a impressão muito estranha de ouvir um eco abafado de sua aterrissagem, de que alguma coisa embaixo da terra havia se mexido. O buraco na base da árvore parecia mais escuro e mais impenetrável do que nunca. Deu 2 passos tímidos para a frente, inclinando-se para olhar lá dentro, mas descobriu que não tinha coragem de chegar mais perto. Andou de volta para casa, cruzando o pasto com um ar despreocupado, que era puro fingimento. Na verdade, ele estava resistindo ao impulso de correr. Estava quase na porta do muro quando rapidamente virou-se de costas, meio esperando ver alguma coisa. Não sabia o que, parada atrás dele. Mas não havia nada ali além da árvore. Na quinta-feira seguinte, sua mãe tinha convidado umas moças de seu curso de pintura em aquarela para tomar café. Joseph precisou dar oi a todas elas, ficar sorrindo e ouvindo elogios, antes de conseguir escapar. O dia estava escuro e nublado, mas as nuvens cinzentas estavam lá no alto e não trariam chuva.
Joseph era a única coisa em movimento, enquanto cruzava, com passos decididos, o pasto aberto em direção à árvore. Passou reto pelo buraco sem olhar para ele e começou a subir. Ficou surpreso ao perceber como agora a subida lhe parecia fácil, e foi escalando depressa até a altura que havia atingido na semana anterior. Quando chegou ao galho que marcava o ponto mais alto da primeira escalada, Joseph apoiou-se nele, com as pernas abertas, e sentou-se, olhando satisfeito ao redor, procurando pistas de onde poderia encontrar apoio para o próximo estágio. Ele olhou para o relógio. Ainda eram 11 horas, tinha bastante tempo. Foi então que ele viu as palavras. Ali, raspadas no tronco da árvore, no ponto onde brotava o galho em que ele estava sentado, estavam elas: não suba. Haviam sido arranhadas no tronco, assim como as que estavam escritas na base da árvore. Porém, estas pareciam ser bem recentes. Joseph ficou olhando para aquelas palavras e, com a sensação repentina de que estava sendo observado, olhou ao redor de si, vasculhando o pasto. Não havia ninguém ali. O Sr. Ferlo devia ter feito aquilo. Joseph tinha certeza. O velho o advertira para não subir na árvore, afinal. Mas será que o jardineiro conseguiria ter escalado a árvore na idade dele, embora Joseph achasse tão fácil? Joseph de repente riu para si mesmo. É claro, o velho jardineiro não precisava escalar. Ele tinha uma escada. Joseph tinha visto o homem montando uma escada na outra semana, podando uma trepadeira no muro do jardim. Então o menino ficou bravo. Como aquele velho ousava dizer a ele o que podia e o que não podia fazer? Desde quando aquilo era da sua conta? Ele não era dono da casa. Joseph era. Ou pelo menos os pais dele eram. E no fim, isso dava na mesma. Em vez de intimidar Joseph, as palavras escritas na árvore serviram como incentivo para que ele redobrasse seus esforços. Olhou o traçado das letras e deu um sorriso de desprezo. Ora, aquele velho imbecil mal sabia escrever. Joseph poderia ter feito um serviço melhor quando tinha 4 anos de idade. E o que o velho tinha usado para entalhar, afinal? Joseph tinha visto e admirado a faca que o jardineiro guardava numa bainha em seu cinto, mas estas palavras pareciam ter sido raspadas com um prego ou um gancho, e não cortadas com lâmina, pois eram toscas e quebradas. Ele sentiu as letras com os dedos. O que quer que tenha sido usado, com certeza era alguma coisa afiada, pois eram marcas profundas, e a madeira era dura como pedra. Joseph viu que, se conseguisse agachar no galho onde estava sentado, talvez pudesse alcançar um galho que então daria apoio suficiente para que ele ficasse de pé e continuasse a subir. Era uma manobra arriscada e, se ele escorregasse, um braço quebrado seria o mínimo estrago resultante da queda até o chão, lá embaixo. Mas Joseph conseguiu se levantar aos poucos no galho e, com um pouco de esforço, conseguiu estender o braço, agarrar um galho menor logo acima e erguer-se em segurança para ficar de pé. A partir dali, o caminho de repente lhe pareceu simples e ele foi subindo com a desenvoltura de um macaco, alçando-se de galho em galho, mal parando para ver o próximo ponto onde apoiaria o pé. Em poucos minutos, já estava montado de pernas abertas no último grupo de galhos, que formavam uma espécie de cesta ou ninho de corvo lá em cima, no topo da árvore. Joseph deu um grito vitorioso e contemplou a vista, seus olhos cruzando o pasto em direção ao telhado da casa, que agora estava abaixo dele. Olhando na direção oeste, ele viu por cima da cerca viva os campos e bosques mais além, e com muita clareza conseguiu distinguir as saliências e cavidades regulares que formavam o vestígio impresso de uma vila abandonada.
As construções haviam desaparecido muito tempo atrás, porém seus contornos fantasmagóricos ainda eram visíveis sob o cobertor de terra e grama. Ele então percebeu que até mesmo o pasto também tinha marcas. Havia marcas redondas espalhadas em intervalos e, ainda mais estranho, algo parecendo o resquício de um caminho que levava diretamente até a própria árvore. Então, uma revoada de pássaros passou grasnando, e Joseph ficou fascinado ao ver que estava quase na mesma altura que eles. Depois que se foram, o menino olhou para cima e viu algo que não tinha notado antes. Acima dele, a árvore acabava, terminando num toco cerrado, como se já tivesse sido mais alta, e naquele ponto culminante, incrustados no tronco, havia dúzias e dúzias de pequenos objetos de metal. Joseph ficou de pé. Sua curiosidade suplantava por completo qualquer medo que pudesse ter sentido naquela altura tremenda. Ficou boquiaberto, olhando aquela coleção de tesouros. Martelados no tronco, havia cruzes de prata e ouro, braceletes deformados pelo esforço de serem incrustados na madeira, moedas, anéis e pingentes de colares, broches e fivelas. Até Joseph conseguia ver que muitos daqueles objetos, se não todos, eram bastante antigos e deviam ser valiosos. Um broche dourado chamou sua atenção. Ele estendeu a mão e segurou o objeto, dando um puxão hesitante. O broche se mexeu um pouco. Certamente tinha sido martelado ali com força, mas com jeito se soltaria. Começando a libertar o broche, Joseph pensou ter ouvido um barulho na base da árvore e parou. Havia tantos galhos entre ele e o chão que não conseguia ver nada além de pequenos retalhos de grama aparecendo entre as folhas. Ele pensou em gritar, "Oi!", porém não queria alertar ninguém de sua presença. Se sua mãe o flagrasse ali, seria uma ladainha sem fim, e além disso, se não conseguia ver essa outra pessoa, ela também não conseguia vê-lo. Continuou a soltar o broche da árvore, e em poucos segundos tinha o objeto na palma da mão. Desta vez não havia dúvida. Joseph nitidamente ouviu um gemido baixo, como se houvesse algum tipo de bicho no pé da árvore, mas não era nenhum bicho que ele reconhecesse, a não ser que um urso tivesse escapado de algum zoológico ali perto. Então lhe ocorreu que podia ser Jess, que ela talvez estivesse muito machucada e gemendo com o esforço de ter se arrastado de volta. "Jess!", ele gritou. "É você, garota?" Porém não era Jess. A coisa que estava fazendo barulho não estava mais na base da árvore e tinha começado a subir. Ele ouviu o som de algo batendo no tronco e se arrastando para cima, como se um soldado estivesse escalando a árvore com ganchos de ferro. Cada vez mais nervoso, ele viu que os galhos abaixo iam tremendo conforme a coisa se aproximava. Joseph imaginou se seria o velho Sr. Farlow tentando assustá-lo, mas enquanto agarrava-se a este frágil fiapo de esperança, a coisa apareceu de repente. Ele não conseguiu ver nenhum traço distintivo na sombra preta que subia cada vez mais rápido em sua direção, a não ser as enormes garras curvas que ela usava para se prender no tronco. O grito de Joseph cruzou o pasto aberto, bateu no muro do jardim, nas paredes da casa, e acabou com o falatório pacífico da reunião matutina de sua mãe. Por instinto, a mãe correu em direção ao pasto, com as amigas atrás de si. Elas encontraram o corpo de Joseph na base da árvore, junto com o galho onde ele estivera sentado. Joseph tinha uma série de arranhões profundos nas pernas e nas costas, supostamente causados pela queda. Estranho era que seu precioso relógio tinha sumido, e por mais que procurassem embaixo da árvore, não foi encontrado nunca.
Os olmos soltam galhos sem avisar, disse o Sr. Farlow, sacudindo a cabeça ao ouvir a notícia. Eu bem que avisei para ele não subir. Mas o pai de Joseph decidiu se vingar da árvore, que, segundo ele, era culpada da morte de seu filho, e pediu que o Sr. Farlow encontrasse alguém para cortar o olmo. O velho jardineiro negou com a cabeça. Eu não, ele disse. E se eu fosse o senhor, deixaria a árvore em paz. Havia algo no jeito como o velho homem disse aquelas palavras que pareceu dar a discussão por encerrada, e o pai não telefonou para arborista nenhum. Em vez disso, entrou em contato com corretores imobiliários e a casa foi posta à venda outra vez. Eles se mudaram antes de a casa ser vendida. A mãe de Joseph não conseguia dormir ali. O farfalhar da enorme árvore deixava seus nervos à flor da pele. Eles mantiveram o Sr. Farlow para cuidar do terreno, enquanto não surgisse um comprador. Bem no topo da árvore, de vez em quando, via-se um lampejo de luz, refletida no verso amassado de um relógio, incrustado no ponto mais alto daquele antigo tronco. Mais chá, Edgar? Perguntou meu tio, avançando o corpo para a frente, de um jeito meio assustador. Sim, por favor, eu respondi. De fato, minha garganta estava meio seca. Eu estava perturbado com a ideia de ficar preso no topo daquela árvore imensa, com algum horror inominável, subindo sem parar, chegando cada vez mais perto. Minha mente tinha sido bastante eficaz ao imaginar aquelas garras assassinas. Tio Montague reabasteceu minha xícara e a sua. Colocou o pires no joelho com uma mão e levou a xícara aos lábios com a outra. Depois de sorver o chá, pôs a xícara e o pires de volta na bandeja e ficou de pé. Talvez eu não devesse ficar lhe contando estas histórias, Edgar, ele disse, andando até a janela e espiando lá fora. Não quero que você tenha pesadelos. Está tudo bem, tio, eu disse. Eu juro, não fiquei tão assustado assim. Verdade? Disse o tio Montague, virando-se com um sorriso torto. Minha história não foi assustadora o bastante para você? Não, tio, eu disse, pondo a xícara na mesa com um estalo. Quer dizer, eu... Calma, Edgar, advertiu, virando-se outra vez para a janela. Eu só estava provocando você um pouco. Peço desculpas. É claro, eu disse com um sorriso. Eu percebi. Tio Montague deu um riso abafado, porém não disse mais nada. Parecia perdido em algum devaneio, observando o jardim pelas janelas. Eu olhei ao redor. As chamas do fogo dançavam, criando uma ilusão não muito agradável de movimento entre os objetos que haviam no estúdio e as sombras que eles projetavam. Principalmente a sombra da poltrona de meu tio parecia ter vida própria e dava a impressão perturbadora de que havia alguma coisa agachada, mexendo-se embaixo dela, pronta para saltar para o outro lado do aposento, como uma aranha enorme. Embora eu soubesse, é claro, que aquilo não era possível, as gravuras e pinturas emolduradas, os objetos na lareira e nas estantes, os livros e os móveis, todos pareciam estar tremendo de ansiedade, como se estivessem vivos. Tio Montague virou-se e pegou alguma coisa de cima de uma estante ali perto. O movimento dos objetos dentro do estúdio pareceu cessar de repente. Quando ele voltou na minha direção, só consegui distinguir que era uma boneca muito pequena, com cabeça de porcelana e corpo de tecido. Meu tio andou até mim e me entregou a boneca, com uma seriedade que não parecia condizer com aquele objeto, embora eu constatasse que era feito com raro capricho. Ainda assim,
Parecia estranho meu tio ter aquilo em sua casa. Eu me senti meio ridículo segurando a boneca, pensando nas piadas que ouviria na escola se algum colega tivesse me visto. Você já frequentou uma sessão espírita, Edgar? Perguntou meu tio, sem dizer o que aquilo tinha a ver com a boneca que ele pusera em minhas mãos, com tanta solenidade. Ele sentou-se na poltrona devagar. Não, senhor, eu respondi. Mas você tem medo dessas coisas? Sim, senhor, eu disse. As pessoas tentam entrar em contato com seus entes queridos que partiram. Pelo que sei, há os que afirmam ser capazes de deixar os espíritos falarem através deles. Médiums, explicou o tio Montag. Sim, médiums, eu concordei. Você diz, afirmam, Edgar, continuou o tio Montag. Quer dizer que então você é cético? Ouvi falar que algumas pessoas garantem que têm esses poderes, mas são impostores e ilusionistas, tio. Não acho que seja possível conversar com os mortos. O tio Montag sorriu e assentiu com a cabeça, batendo as pontas dos dedos e afundando outra vez nas sombras. Houve um tempo em que eu pensava igual a você, ele disse, olhando outra vez para a janela. Eu segui os olhos dele e pensei ter ouvido passos correndo lá fora, no caminho de cascalho embaixo da janela. Com certeza, eu pensei, os meninos da vila não ousariam entrar no jardim de meu tio. Ou meu tio não tinha ouvido o barulho, ou então não se incomodou com ele, pois se inclinou na minha direção, sorrindo. Tenho uma história sobre um assunto que talvez o interesse, Edgar, ele disse. Quem sabe fará você mudar de opinião. É mesmo, tio? Perguntei, ainda me sentindo um pouco constrangido de estar segurando a bonequinha. Então conte, por favor. Está bem, Edgar. Ele concordou. Está bem. E esse foi o final do segundo capítulo. Não suba. Quando você via algum aviso em algum lugar ou alguém dizendo para você não fazer algo, é melhor dar ouvidos ou poderá ter um destino semelhante ao de Joseph. Pobrezinho, tão novo e já morto. E você, viajante, o que faria se estivesse no lugar de Joseph? Também seria teimoso como uma mula e acabaria jogado no chão com as vísceras para fora, morto, ou acabaria escutando o velho? Me conte nos comentários. Bem, por hora, ficarei por aqui. Toda essa leitura acabou me dando fome. Então, até a próxima!